Você, como eu, tem face masculina, já reconhece que há necessidade de alguns reparozinhos estéticos, mas tem medo de alguns procedimentos, sobretudo por conta da possível feminilização da face. Eu compreendo você, mas vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Antes de mais nada, a gente precisa reforçar aqui que é claro que quando a gente é habilitado, capacitado, constantemente treinado, apresentado às abordagens terapêuticas, aos protocolos, às sistematizações de conduta, a gente também é apresentado sempre que esse contexto de gênero é uma variável importante a como agir frente a uma face masculina, a como agir frente a uma face masculina. Feminino ou masculino, acho que eu falei os dois, né? Tá bom. Porque, obviamente, existem os estigmas de cada uma dessas faces. Boca, por exemplo, é algo que a gente já conversou aqui, que com o envelhecimento a gente perde em altura do vermelhão dos lábios, em projeção anterior do vermelhão dos lábios e também da exposição do vermelhão dos lábios, na medida em que a gente vai invertendo, né? A gente vai perdendo o que se apresenta e que é tão significativo enquanto elemento da beleza plástica do terço inferior da face, e não é exagerado dizer, mas de um elemento central da face, que nas mulheres tem um cunho mais estigmatizado, até de uma certa sensualidade, de um empoderamento, de uma feminilidade. É um estigma importante, né? Uma boca carnuda, super contornada, desenhada, batons coloridos que a realçam. No homem, a gente não vive a gente não traz esse contexto para o que a gente deseja dos lábios, mas os lábios bonitos, os lábios que participam do contexto global da beleza plástica da face, também têm sua relevância. Um homem com uma boca bem contornada, bem estruturada, claro que com características masculinas, provavelmente, ou muito provavelmente, ou até certamente, será um homem com uma face masculina mais bela. Eu quero dar um exemplo bastante técnico sobre ácido hialurônico, né? Sobre o que muitas pessoas ainda chamam de preenchimento, eu prefiro chamar de revolumização daquilo que a gente vem perdendo no processo de envelhecimento, de como que à luz dos MD Codes, e aí vocês lembram que eu disse para vocês há alguns vídeos atrás que eu iria me posicionar de maneira cada vez mais afim aos MD Codes, porque eu realmente os compreendo como uma sistematização muito inteligente, muito norteadora de condutas muito assertivas com o uso dos géis de ácido hialurônico. Vou pedir então a produção para colocar na tela para vocês uma imagem institucional da Allergan. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa indústria, eu não sou speaker da Allergan, mas já falei algumas vezes aqui que falo da Allergan e replico a Allergan sem nenhum problema e com o maior carinho, porque a Allergan hoje tem para mim o melhor portfólio de ácidos hialurônicos para essa finalidade, sobre a qual a gente já vai comentar sobre. Então, é a Allergan que, em conjunto, né, com o nosso inspirador cirurgião plástico brasileiro, o Dr. Maurício de Maio, vem tão brilhantemente promovendo, multiplicando os conhecimentos por trás dos MD Codes. Nessa técnica, portanto, que a gente chama de 9-point shape, quais códigos médicos, né, quais MD Codes, quais medical codes estão envolvidos numa face masculina e quais seriam os objetivos na medida em que a gente alcança
uma abordagem feliz em cada um desses códigos. Então, em CK1 e CK4, vocês percebem que a gente eleva a região malar, o que dá efeito lifting para o homem, também sustenta o terço médio da face, mas também eleva e firma a pele. No JW1, a gente define o ângulo da mandíbula, tão importante, né, na face masculina, masculiniza, aumenta a força do terço inferior. A gente já conversou isso algumas vezes, mas de novo, eu acho delicado falar a palavra mandatório, mas é quase sempre muito assertivo que na nossa conduta terapêutica, numa face masculina, a gente aborde JW1. Também JW2, porque a gente eleva a região malar lateral. E aí, pessoal, é como se a gente não só puxasse, iluminando o que possivelmente na cabeça de alguns homens pudesse vir a pronunciar a maçã do rosto, que já tem, né, um estigma feminino. A gente também continua elevando, né, fazendo essa sustentação, esse efeito lifting, não apenas iluminando essa região, muito embora, pessoal, a gente tem técnica para ser um pouco mais inclinado na mulher e um pouco mais retilíneo, um pouco mais horizontalizado no homem, porque a gente entende, à luz das proporções, linhas e ângulos, que a maneira como a gente também adentra com a agulha, que a gente retroinjeta com uma microcânula, também guarda suas diferenças e suas especificidades. Por isso, não é apenas ter conhecimento de qual é o código médico a fazer, mas, sobretudo, como fazê-lo. Mas vamos dar seguimento. Quando a gente, então, vai para JW4 e JW5, né, então esses últimos códigos da linha mandibular, do contorno mandibular, a gente eleva essa linha mandibular, ainda elevando e firmando a pele também. E aí a gente entra na remodelação do mento, em que com o C1 a gente alonga o mento, quase sempre bastante bem-vindo no homem. Com o C2 a gente melhora a altura do mento e com o C5 a gente alarga o mento. Eu não quero que vocês fiquem tontos com essas informações, que às vezes para algumas pessoas pode realmente soar muito técnica, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não há razões para vocês terem medo de serem abordados com relação aos procedimentos estéticos, porque sim, eles, quando bem conduzidos, eles sabem e devem considerar a face masculina em todos os aspectos embelezadores da face masculina, tá certo? Não é deixar de se tratar porque tem medo de se feminilizar. Não é o preenchimento que define a feminilização da face. Não será o ácido hialurônico no lábio que irá dar uma boca feminina para aquele cara. Não é um ácido hialurônico na região malar que vai entregar uma maçã de rosto nesse rosto que esse cara não quer, obviamente, ter. Não é o ácido hialurônico, não é o preenchimento, não é a revolumização, não é a harmonização, usem a palavra que vocês quiserem. Não é isso. É isso mal feito. Não. Ele tem toda a razão. É essa análise crítica que eu quero que vocês tenham. Porque, se bem feito, os aspectos da face masculina deverão ser contemplados, deverão existir enquanto objetivo final comum, tá bom? Perca o medo e se trata assim, afinal de contas, a gente pode e deve querer ficar mais bonitão, por que não? Beijo grande, até o próximo conteúdo e juízo com a pele.